Amém? Eu já gostaria de convidar aqui o pastor Lauro. Amém? O pastor Lauro vai estar ministrando a palavra para nós. Amém? Glória a Deus. Amém. O Ministério de Proclamar já conhece bem esse cara aqui. Mas como tem alguns irmãos diferentes, então vou apresentá-lo. Ele é o pastor Lauro do Ministério Abba House, ali da cidade de Okazaki. Pastor Lauro, irmãos, ele é um amigo de velha data, né? De muitos anos. Na verdade, um amigo mais chegado que irmão. Realmente é uma pessoa especial na nossa vida, para minha família, para nossa casa e agora para o Ministério de Proclamar também. Queridos, eu me converti no mesmo ministério que o pastor Lauro já congregava. Ele já era diácono na época. Ele e a pastora Elizabeth, que está sentada ali. E ano de 1999, mais ou menos, que eu me converti, que eu aceitei o Senhor Jesus. E conheci essa família, irmãos, e eles têm um testemunho assim maravilhoso. Esse cara, tanto ele quanto a pastora, impactou a minha vida e a vida da minha esposa. Quando nós chegamos aqui, estávamos só eu e minha esposa, nós morávamos em um bairro de Toyokal e ele morava do outro lado. Na verdade, nem me lembro onde, mas sei que era longe. E, irmãos, na época, eles davam estudo para nós, estudo bíblico. A gente não sabia de nada, não conhecia absolutamente nada da palavra. E eles, eu me lembro, de cachecol, ele e a pastora, enrolava aquele paninho no pescoço por causa do frio, touca, bicicletinha, não tinha carro na época, atravessava, sei lá de onde eles vinham, irmãos. Atravessava a cidade de bicicleta no frio para ministrar, para nos ensinar a palavra. E eu aprendi muito com ele. Glória a Deus por sua vida, por sua família, pela vida da pastora, pelos irmãos da época, que somou muito no nosso aprendizado, no nosso crescimento. E, queridos, foi uma amizade assim tão arraigada na palavra, no Senhor, que permanece até hoje. E eu louvo a Deus por sua vida. Te agradeço mais uma vez por estar aqui, por nos abençoar mais uma vez, por ministrar a palavra para nós. Amém? Você é sempre bem-vindo, você e sua família. Muito obrigado. Irmãos, aplauda ao Senhor, amém? Pela vida do pastor Lauro, amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele, amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por este momento, Pai, tão importante, tão sublime, Senhor, único, Pai. Ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, com o pastor Lauro e sua família, podermos, ó Deus, nos alegrar na presença do Senhor, cultuar ao Senhor, celebrar o Teu santo nome, este momento de comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, e agora, Senhor Deus, este momento de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é semente, Senhor, e que, ó Deus, no nome de Jesus, venha encontrar lugar em nossos corações. A Tua palavra é poderosa, Pai, para trazer clareza, Senhor. A Tua palavra, Deus, ilumina os nossos passos, clareia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, tem o poder de nos limpar, de nos purificar, de nos transformar, Senhor. A Tua palavra, Deus, nos alimenta, Senhor. Nós queremos ser, nesta hora, alimentados por Tua palavra. Por isso, usa a vida do Teu Filho, como o Senhor já tem usado, Pai. Mas mais uma vez, Senhor, ministra os nossos corações, fala conosco. Ó Deus, usa ele com graça, autoridade, sabedoria, no nome de Jesus, para que possamos assim sermos edificados, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, Depois dessa apresentação tão cheia de amor, a gente fica até constrangido, de poder dirigir a vocês, Mas, de fato, nós temos uma amizade de longos anos, mais de 25 anos, passamos Na verdade, inclusive, até no meu casamento, é marcado mais ou menos por grandes eventos na minha vida, O casamento foi mais ou menos naquela época também,
eles estavam presentes no meu casamento, então já tem de 25 a 26 anos, né, essa amizade, né? E, irmãos, a gente não tinha ideia, né, de qual seria a proporção de que isso alcançaria, né? Hoje, olhando para o pastor José e a pastora Márcia, né, liderando uma igreja, né, pregando a palavra, fazendo coisas assim tremendas para o reino de Deus, para mim é uma alegria assim indizível, né? Difícil de descrever, né, essa alegria, né? Mas não é mérito meu, né? Nunca foi, né? Nunca será, né? Nós somos apenas cooperadores daquilo que Deus está fazendo, amém? Amém. Todos nós aqui, nós cooperamos com algo muito maior que é inclusive maior que as nossas próprias vidas, né? Que é o reino de Deus. E é em cima dessa verdade, né, que nós queremos nessa tarde, né, compartilhar uma palavra com os irmãos, amém? Dia de festa, né? Dia de alegria, completando um ano, né, pastor José? Um ano, hein? Uau! A gente sabe que todo comecinho ele é empolgante, né? Mas no decorrer começam a aparecer algumas dificuldades e a gente começa a reduzir um pouco a marcha, mas isso é tão importante porque daí você consegue observar melhor as coisas e alicerçar, colocar alicerces, né? Pontuar coisas que talvez correndo você não ia conseguir fazer, né? Eu creio que isso é o que está acontecendo com essa igreja nesses dias, né? Já dá para ver assim uma identidade sendo realmente assim construída, né? Com esse trabalho com as crianças, né? Não tem como não fazer menção disso, né? É que talvez a pastora Baby não falou, a pastora Márcia não falou tudo, né? Sobre a questão das crianças, né? Mas é uma vitória, né? Nas palavras dela ali, é uma vitória poder fazer essa apresentação com as crianças, né? E eu sei do que ela está falando, né? De fato é uma vitória, né? E isso me alegra muito porque o reino de Deus é isso, né? O papel, a função da igreja do Senhor é essa, né? É ir em lugares aonde ninguém quer ir, chegar em lugares aonde ninguém está chegando, né? E dentro desse chamado, inclusive, né, que também nós temos trabalhado, né? Nós iniciamos um trabalho chamado Abba House, já mais ou menos, vamos completar 7 anos esse ano, né? E a ideia do início foi justamente essa, né? Ir aonde ainda o Evangelho não chegou, né? E dentro disso temos desenvolvido alguns trabalhos em orfanatos, né? Com a cidade, né? Em grupos comunitários, e Deus tem nos dado assim, muita graça nisso, né? E esse é o propósito da igreja aqui também, né? Quando a pastora Márcia me compartilhou, né, o pastor José, sobre o que eles estavam fazendo aqui com as crianças, na hora eu anotei aquilo e falei, pronto, né? Agora eu tenho um motivo forte, bem específico para orar por eles, né? E você que faz parte dessa igreja, né? Você também foi chamado para essa obra, amém? Abra o seu coração e abra os seus ouvidos, né? Que o Senhor está falando. Amém. E com certeza, né? Temos muita coisa para fazer. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu não sei se é do conhecimento de todos aqui, mas no mês de novembro do ano passado, eu fui diagnosticado com um câncer, já em estágio 4, na região do rim, né? Mais especificamente na glândula suprarrenal esquerda, né? E a proporção desse câncer era tão assim nociva, né? Tão agressiva, que ele já estava enraizado na região do diafragma, nos músculos das costas e pronto para subir e tomar conta dos pulmões e tudo mais que estava acontecendo naquele momento. E lógico, né, você recebe uma notícia dessa e você... e agora, né? O médico disse, olha, no pior cenário, talvez um ano, né? Você consiga, né? Sobreviver, né? E ele iniciou um tratamento justamente para prolongar o meu tempo de vida, né? Para que eu pudesse viver um pouco mais. Obrigado. Viver um pouco mais, com mais qualidade de vida. Mas, passado mais ou menos um mês do início do tratamento, né, para espanto da medicina, né, espanto de outros, né, o que era para, na verdade, aliviar, né, começou a acontecer um processo de regressão, né, desse câncer, ele começou a se secar, né. Aleluia. Nesse momento, na verdade, né, eu não tenho o último exame ainda, não fiz um exame, mas o último que eu fiz já está, assim, totalmente desligado já da região dos músculos, do diafragma também, minha voz estava comprometida, em processo de, eu não sei que termo que é, mas como se estivesse secando, né, de todos os lados. E eu não sei, né, como está hoje, né, pastor, mas nós cremos que
Quando ele bater uma fotinha aqui, né? Já vai estar no nome de Jesus já restaurado. Então eu tomo remédios, ainda faço quimioterapia, né? Inclusive a quimioterapia, né? É uma medicação muito forte, né? Que cai cabelo, cai unha, né? Derruba tudo, camarada, né? Deixa ele muito mal, né? E até agora, né? Não caiu nada, né? Glória a Deus, né? E pelo contrário, né? Algumas coisas no meu corpo que não estavam muito bem, né? Inclusive o joelho, eu não conseguia ajoelhar, porque eu sempre gostei muito de pedalar, né? Desde a época de discipulado, eu gostava muito de pedalar. Então eu pedalava muito, estourei os 2 joelhos, né? Aquela cartilagem que tem o menisco, né? Havia se rompido e rasgado e eu não conseguia dobrar os joelhos, né? Hoje, graças a Deus, consigo dobrar, levantar normalmente, né? Então eu falei, olha, eu creio que quando Deus quer fazer uma obra em nossas vidas, irmãos, ela é completa, amém? E eu louvo a Deus por isso. Mas não é sobre isso que eu vim falar, ok? É só para vocês saberem, né, que existe um Deus que Ele cura. E eu não sei, talvez aqui nessa noite, nessa tarde, tenha alguém passando por alguma enfermidade, por algum problema de saúde, nós vamos orar no final, amém? Porque esse é o nosso Deus, um Deus que cura e que restaura, amém? Um Deus que nos tira da cova e nos traz para a vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, muito bem. Nessa tarde, né, eu quero... Na verdade, eu orei, né, e falei, Senhor, né? Quando o pastor José me convidou, eu falei, uau, né, que responsabilidade, né? Você se direcionar à igreja do Senhor. E numa data tão especial como essa, né, de um ano, né? O que o Senhor deseja comunicar aos meus irmãos no dia de hoje, né? E eu orei ao Senhor, e pensei, e orei... E o que veio muito forte ao meu coração foi fé. Que nós precisávamos discorrer um pouco sobre fé. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde, amém? Prometo que eu não vou demorar muito, ok? Vou tentar ser mais breve possível, né, pastor? O pastor me deu... quanto tempo era mesmo? Alguns minutinhos, me deu metade do tempo, né? 45 minutos, né? Mas acho que ele vai ter um pouquinho de prorrogação aí, né, pastor? Estou brincando, meus irmãos, prometo ser breve, tá? Até porque a festa aqui continua hoje ainda, né? E Deus tem muitas coisas para nós aqui. Mas nós vamos falar sobre fé. E talvez para alguns aqui que já tem um pouco mais de quilometragem rodada no Evangelho, já vem na mente aquele texto famoso sobre fé, né? Lá em Hebreus, capítulo 11, vamos lá, se você está com a sua Bíblia, abra aí comigo, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versos de 1 a 3. Amém? Aproveitando também, é muito bom estar aqui também, que eu encontrei alguns amigos antigos aqui, né? De longa jornada, né? A Ela, o esposo Daniel também, é muito bom revê-los, né? Alguns outros irmãos que a gente tinha um tempo que eu não via, né? Muito bom estar com vocês. Hebreus 11, de versos de 1 a 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. E pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Peço que você feche seus olhos mais uma vez. Vamos elevar os nossos corações ao Senhor mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, primeiramente para festejar, Senhor Deus, esse momento maravilhoso, esse marco para a igreja, meu Pai, do Ministério I de Proclamar, Senhor, em que um ano, meu Pai amado, estamos completando hoje, Senhor. Simbolicamente a data é, Senhor, pois eu sei que no coração dos teus filhos, meu Pai amado, esse ministério já havia nascido há muito tempo, Senhor. O Senhor já tinha gerado isso no coração deles e aprova o Senhor nascer por esses tempos agora, Senhor, porque existe uma obra específica para essa igreja, para esse ministério. E nessa tarde, Senhor amado, eu oro para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, comunique algo sobrenatural no coração dos Teus filhos, Pai. Senhor, assim como o Senhor, meu Pai amado, tem falado aos nossos corações nesses dias, Pai, em que, meu Pai amado, são dias, meu Pai, de trevas, Pai, dias, meu Pai amado, em que o inferno tem se levantado, meu Pai, que as trevas têm
mostrado a sua face descaradamente para nós, mas também é o tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levanta, Senhor. É o tempo em que o Senhor nos disse, Senhor, que nós deveríamos levantar os olhos para os nossos céus, Senhor Deus, e nos alegrar, porque a nossa redenção estava próxima. Nós te agradecemos e te louvamos porque vivemos esse dia, Pai. Mas enquanto, meu Pai, não chega esse grande momento em que o Senhor, meu Pai, nos chamará, em que nós nos encontraremos com o Senhor, ó Pai amado, nós permanecemos aqui lutando, batalhando, Senhor Deus, a batalha da fé. E nessa tarde, Senhor Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo comunique isso ao nosso coração, meu Pai, de uma forma muito pessoal, Senhor Deus, muito aplicada, Senhor Deus, e bem substancial aos nossos corações, Pai. Que hoje possamos, meu Pai, entender e compreender e andar, meu Pai amado, em fé. Daqui até o restante do nosso tempo, neste mundo, meu Pai amado, é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos? Sabe que as grandes tempestades da vida, né? Elas vêm para nos dar um norte muitas vezes, né? Nos dar uma direção, né? Nos despertar. E para mim, irmãos, assim, depois de tudo que tem acontecido comigo, né? Eu começo a fazer todos os dias de manhã uma oração, né? Eu levanto, a primeira coisa que eu falo eu digo, Senhor Jesus, permita-me representar o Teu reino nesse dia. Permita-me ser um representante do Teu reino nessa terra. E essa oração, ela casa muito com o que o pastor José ministrou no início, em que ele disse que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Nós somos a autoridade máxima do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Aonde você coloca os seus pés, aonde você chega, nesse lugar o reino de Deus deve ser estabelecido. Amém? Nós cremos nisso. Mas, irmãos, é necessário que nós tenhamos o que? Fé. Amém? Fé. Fé é uma palavra muito usada no meio religioso, né? Não somente no meio cristão, né? Mas fala-se de fé, né, nas diversas religiões que nós podemos conhecer. Mas para nós, né, que somos nascidos de novo, amém? Que pertencemos à família de Deus, a fé, ela tem um significado muito especial. Para nós, guarde bem isso, fé é relacionamento, amém? Grave isso, fé é relacionamento. Se tudo aquilo que eu vou falar daqui para frente, né, você não consiga entender, ou talvez você se distraia, ou talvez você no final fale, olha, é legal, né, eu estou assim, cheio de espírito, mas não compreendi direito. Não tem problema. Se você gravar apenas essa frase, fé é relacionamento. Tudo que nós falarmos daqui para frente vai fazer sentido no final, amém? Então repita comigo, fé é relacionamento. Agora só vocês. Amém. Muito bem. Olha só. Relacionamento não se ensina, né? Relacionamento não se recebe. Relacionamento não se dá. Relacionamento se constrói. Não é verdade? Não tem como você vir aqui e falar para mim, olha, eu quero receber relacionamento, né? E de repente, né, os pastores colocarem as mãos em você e querer fazer uma transferência de relacionamento. Né? Não existe isso. Porque relacionamento se constrói, não é verdade? Aqueles que são casados aqui, aqueles que já se relacionam, né, tem um parceiro, né, ao qual se relaciona, sabe do que eu estou falando, né? Ao longo dos anos foi construído esse relacionamento, não é? Quando a gente casa, a gente não conhece a pessoa, não é? Não sabe nada dela, na verdade, né? Apenas mora junto. Porque aí realmente você vai saber quem é, né, a pessoa. Por isso, quem não casou ainda, né, escolha bem, né? Ore muito, né? Não vou falar para escolher, né? Ore muito, né? Para que Deus te dê a pessoa certa, né? Mas, ok, relacionamento, né? Ninguém, não é dado, não se aprende, né? Você tem que construir. É lógico, né? Existem ferramentas que te ajudam a construir. É igual uma pessoa que vai construir um prédio, você dá para ela um saco de areia, o cimento, fala, constrói ele. Mas se você não der, né, as ferramentas para ela, ela não vai conseguir, né, trabalhar. Relacionamento também precisa de ferramentas. Porém, é importante a gente entender que fé, no sentido cristão, quando toda vez que você falar de fé, até mesmo na ministração de hoje, toda vez que nós referirmos a fé, pense nisso, em relacionamento. Em relacionamento. Mas voltando aqui para o texto, né, que nós fizemos aqui a abertura,
eu quero rapidamente só passar para vocês um fundamento disso que eu estou dizendo, né? O primeiro versículo de Hebreus 11, no verso 1, o autor da carta, ele começa dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas ele começa dizendo sobre fé. Fé, como eu disse, é uma palavra assim, muito, que dá talvez muitos significados para nós, mas fé aqui no original, no termo grego ao qual ele se referiu, é uma palavra chamada pistis no grego, que significa, ou nos dá, na verdade, uma conotação de relacionamento nosso para com Deus, né? Nosso para com Deus. Então, a gente entende então que fé se trata de relacionarmos com Deus. Mas para você ver que isso é tão real na nossa língua portuguesa, que quando você tem uma pessoa assim muito próxima, né? Uma pessoa a qual você pode realmente, pense em alguém agora, que, por exemplo, o pneu do seu carro furou na madrugada, tá nevando, nem para chover, tá nevando, deixa eu dramatizar aqui, tá nevando, e está tudo complicado, né, para quem está dentro de casa. E o seu pneu fura no meio de uma montanha dessa. E não tem JAF, não tem nada, socorro, 24 horas, não tem nada. Qual é a pessoa que você pensaria em ligar para te socorrer? Possivelmente é um grande amigo seu, né? Possivelmente, tá? Possivelmente. Mas por quê? Porque deve haver algum relacionamento, né, em que você sabe, é camarada, né? Mas por que eu estou falando, né, com esse exemplo? Porque nós usamos a palavra fé também para nos referirmos à pessoa, né? Na linguagem popular, né, a gente fala, olha, eu boto muita fé no fulano, não é assim? Eu boto muita fé no pastor José, não é? Quer dizer, você deposita, né, muita confiança nele, não é? Você está tendo um relacionamento de amizade, realmente de confiança com essa pessoa, que você fala, eu boto fé. Então, a fé aqui, quando o autor da carta aos Hebreus escreveu, era justamente isso, relacionamento. Então, ele estava dizendo, ora, o relacionamento com Deus é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Amém. Ficou mais claro, né? Dá para entender agora, né? Só que ele fala mais dois termos aqui para nós, né? Nesse mesmo verso 1. Ele fala que a fé é a certeza. E depois ele fala que fé também é convicção. Gente, para nós no português já é muito forte isso, né? Quando você fala assim que aconteceu uma coisa que você viu, né, que não tem dúvida, né? Você sentiu o cheiro, você viu, você presenciou e tudo mais, você fala, eu tenho certeza, né? Não é? Eu tenho convicção, não é? É assim que nós nos referimos quando queremos afirmar algo realmente com força. E aqui ele está dizendo exatamente isso, né? Que a fé é a certeza e a convicção, né? E são duas palavras que indicam fundamento, fundação. Certeza é o mesmo que fundação, é o mesmo que você colocar algo como base, e convicção é algo que foi provado e testado, né? Então é algo assim tremendo, na verdade, né? Quando você observa esse nosso relacionamento com Deus nessa ótica, né? Você pode confiar nesse Deus, Ele não vai te deixar na mão. Mas ele continua dizendo no verso 2, pois pela fé, novamente, pelo relacionamento, os antigos obtiveram o quê? Um bom testemunho, não é? Nós lemos essa passagem, testemunho, talvez você pense assim, então quer dizer que, né, eles foram tranquilos aí na caminhada deles, né, tiveram um bom testemunho. Mas essa palavra testemunho também significa que eles, na verdade, tiveram uma experiência, tiveram um bom resultado, né? Essa seria assim, uma tradução mais assim, amplificada, né, desse termo, né, testemunho. Eles tiveram um bom resultado. Mas, ou seja, né, o que na verdade o autor estava aqui indicando? Ele vai continuar dizendo, depois você pode ler no capítulo 11 inteirinho, tem ali a chamada Galeria dos Heróis da Fé, e ele começa a falar de homens e mulheres que viveram nesse mundo, né? E inclusive ele diz, ao qual o mundo não era digno de tê-los, né? Mas eles realmente viveram por fé e fizeram coisas maravilhosas, e por vezes não experimentaram por aquilo que eles morreram. Então, o autor vai falar desses homens e dessas mulheres, mas fala que tudo isso que eles fizeram, só fizeram porque eles tiveram fé, porque eles tiveram um relacionamento profundo com Deus. E no verso 3, ele fecha dizendo que, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lembrando mais uma vez com vocês, fé é o quê? Agora vocês de novo.
Vamos falar muito isso hoje, viu? Fé é relacionamento. Mas olha, o verso 3, ele está dizendo que, ele começa na verdade a dar uma explicação que às vezes, né, se você não lê realmente assim, com calma e com entendimento, dá um pouquinho uma travadinha na cabeça, né? Mas ele fala que pela fé entendemos, né? Fé não é uma coisa abstrata, não é? É difícil a gente falar, né? Pega na fé, né? A fé é abstrata, mas ele fala que pela fé nós podemos ter um entendimento, né? Nós podemos entender que o universo, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pelo rema de Deus, não é? Lá, Gênesis 1, foi criado pela palavra de Deus todas as coisas. Mas ele continua dizendo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se você ler com atenção esse texto, ele está dizendo que tudo que existe hoje, inclusive o ministério, aqui de proclamar, antes dele existir, na verdade isso já havia acontecido no mundo espiritual. Já estava acontecendo já. E apenas uma palavra trouxe isso à existência. Foi quando realmente o pastor José, a pastora Márcia entendeu o chamado. E se levantaram e falaram, vamos iniciar esse trabalho. Então, a igreja foi aberta e estruturada hoje, o que vocês estão vendo, algo físico, não é verdade? Aqui, não estou falando do ambiente, do local aqui, mas de vocês reunidos aqui, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, o visível veio existir das coisas que não se veem, entende? É isso que ele está dizendo. Irmãos, sendo bem prático, qualquer coisa é assim, né? Nada surgiu do acaso. Antes de ter um microfone, antes de ter um smartphone, antes de ter uma mesa, alguém pensou nisso primeiro e depois veio a existir, não é? Então você observa o quanto a Bíblia é tão atual, né? O quanto ela é dinâmica para nós. Mas tudo bem, calma lá. Fé é relacionamento, né? Irmãos, mas olha só. O que eu quero, na verdade, puxar um gancho com você é justamente sobre isso. Para ele falar sobre fé, por que será que o autor aos Hebreus ele jogou nós lá para Gênesis, lá para o começo da Bíblia, lá para o início? Porque ele falou assim que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então é algo muito importante para nós aqui hoje, você precisa prestar muita atenção, porque isso na verdade define muita coisa para nós, né? Quando o mundo, o universo foi criado, algum ser humano estava presente lá para ver aquilo, né? Moisés escreveu, mas ele estava lá? Não estava, não é? Então por que nós cremos nessa palavra? Por que nós acreditamos nisso? Nós acreditamos por quê? Porque nós temos um relacionamento com Deus, não é verdade? Botamos fé em Deus, que o que ele escreveu aqui não é mentira, é verdade, não é? Então é por isso que nós cremos, ok? Então o autor da carta aos Hebreus, ele joga lá para Gênesis porque ele queria nos mostrar algo, irmãos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Olha só, quando Adão, ele caiu, o pastor José falou sobre isso também no começo. Quando Adão caiu, o que aconteceu? Na verdade, a mulher comeu do fruto, né? Acho que todos conhecem a história, né? Ou pelo menos já viram algum desenho, alguma dramatização, alguma coisa do tipo. Mas quando ela comeu do fruto, ela deu ao seu marido, e quando ele comeu, aconteceu algo ali, não foi? Aconteceu algo muito sério naquele momento. Aquele eu costumo chamar que foi um primeiro movimento da queda, né? Quando o homem começou a se distanciar de Deus. Aquele foi o primeiro movimento da queda. Gênesis 3, verso 7 fala que os seus olhos, o quê? Se abriram. Seus olhos se abriram. E o que aconteceu com os olhos abertos? Ele olhou para si e viu que estava nu, estava pelado, não é nu. Aquilo não era para ser algo vergonhoso. Na verdade, existem N coisas aqui por trás dessa questão de estarmos nus diante de Deus, né? Mas não era para ser algo vergonhoso, mas ele passou a enxergar com os olhos carnais a sua nudez. É claro que ele enxergava, irmão. Adão não era cego, tá? Não era. Ele via todas as coisas. Mas o texto nos fala que quando ele pecou, os seus olhos se abriram. E ele começou a olhar com um olhar carnal. Começou então a olhar com olhos de pecado as coisas. Ele viu que ele estava nu. Esse foi o primeiro movimento da queda. Ok. Mas depois o que aconteceu? Que eu costumo chamar então do segundo movimento da queda. Está lá no verso 10 de Gênesis, depois de Gênesis 3:10, que fala que aconteceu que chegou a hora dele se encontrar com Deus. Irmãos, eu leio esse texto, na verdade, eu fico imaginando como que era maravilhoso isso, né? Será que a gente consegue mensurar a tamanha doçura desse momento, né?
havia uma brisa que soprava pelo jardim, né? A tradução mais fiel, né? Que a King James fala que é uma brisa, né? Soprava pelo jardim naquele momento. E Deus vinha no início da tarde, né? Na viração do dia. Ele vinha se encontrar com Adão, ter um encontro com Adão e Eva também, se encontrar com eles, para poder, cara, eu não sei o que rolava ali de tão maravilhoso, não tenho ideia, não consigo dizer com palavras humanas, mas eu fiquei imaginando, eu falei, uau, né? Eu imagino que Adão e Eva, quando ouvia, né, que Deus estava chegando, o papai estava chegando, né? Eles saíam correndo para aquele jardim de um jeito, assim, talvez tinha um precipício enorme, assim, daquela coisa bem alta, e eles pulavam lá de cima, assim, para se agarrar nos braços do pai, assim, o pai abraçava eles, rodava com eles, fazia cosquinha e tudo mais, né? E beijava, cheirava eles e sentava para ouvir o que eles tinham para dizer daquele dia, sabe? Era esse relacionamento, né? Eu estou descrevendo um relacionamento de pai com filho, que talvez muitos de nós não tivemos, né? Porém, é o mais próximo que a gente chega do que Deus oferecia para eles naquele momento, né? Aquela certeza e a segurança, né? De saltar, de pular nos braços do pai, né? Mas aconteceu o quê? Os olhos dele abriu e ele começou a enxergar com os olhos carnais. E quando ele ouviu que Deus, aquele paizão, estava chegando, o que ele fez? Se escondeu, não foi? Ele se escondeu. E o pior, antes disso, algo aconteceu. Antes dele se esconder, o texto nos fala que ele, depois ele se explicando para Deus, ele teve medo. Então, antes de se esconder, ele teve medo. O segundo movimento da queda, medo. O segundo movimento da quebra do relacionamento com Deus foi o medo. Okay? O primeiro, os olhos se abriram, os olhos carnais. O segundo movimento da quebra do relacionamento, ele teve medo. E aconteceu então o terceiro movimento dessa quebra de relacionamento. Ele se escondeu. Pensa comigo, irmãos, como isso é tão atual e verdadeiro para nós. Quando você, na verdade, quebra o relacionamento com alguém, quando se quebra o relacionamento com alguém, qual é a primeira coisa que acontece para que isso tenha um fim trágico? Os seus olhos se abrem. Você começa a ver um defeito na pessoa que não existia, não é? Não é assim? Nossa, mas o plano era tão legal, mas de repente, não sei, né? Comecei a enxergar, né, que ele tem esse defeito. E tá, e você olha esse defeito, o que é? Você começa a olhar com os olhos carnais, entende, para a pessoa, né? Você olha, nossa, você é muito magra, né? Você é muito magro, né? E de repente você começa a olhar com os olhos carnais para aquilo e você começa então a pensar muitas coisas sobre a pessoa, não é? É assim que é, todos nós somos assim, né? E depois acontece, então, esse é o primeiro movimento da quebra do relacionamento. Até então éramos amigos, e de repente eu olhei algo que não me agradou. E começo então o quê? A olhar, e de repente eu começo a ficar com medo. Medo aqui é um sentimento que você pode traduzir como você quiser, ok? Você pode ter raiva, você pode, na verdade, ter um certo sentimento de não está mais, né, dando certo, não sei, né, não está mais sendo compatível as coisas. Então você começa a ter esse sentimento. Esse é o segundo movimento da quebra do relacionamento. E o terceiro, o que é? Se esconder, não é? A gente começa a evitar a pessoa, né? A pessoa está aqui e atravessa a rua, né? Encontra no mercado, né? Finge que não conhece, né? É assim, não é? Está ali, né? Está aqui, ou então, hoje em dia com o celular, maravilha, né? Estou no telefone, eu estou mexendo aqui, nem vi, né? É um mosquitão que passou ali, né? É mais ou menos assim que acontece, não é? Então, olha como a Bíblia é atual, né? Lá no jardim aconteceu exatamente isso. Isso se repete na humanidade, diariamente, todos os dias, né? E vai continuar se repetindo. Mas a questão é, irmãos, que fé é relacionamento, ok? Fé é relacionamento. E isso, na verdade, não pode acontecer conosco e com Deus, de maneira nenhuma. O exemplo que eu dei da criança que pula nos braços do pai, não é? Por que a criança tem tanta confiança assim? Você já viu, tem as crianças que meio kamikaze, né? O pai tem que ter muita estrutura, tem que ser tipo o Gabriel, assim, né? Muita estrutura para aguentar. Ele mostrou o serviço dele, os caras jogando as ripas de madeira lá, falei, meu Deus, né? Eu, se for pegar uma madeira daquela que joga para cima, eu subo junto com ela. Né? Mas tem que ter muita estrutura, né, para aguentar certas crianças. Mas por que a criança ela acredita, né, nisso?
Porque ela sabe que o pai não vai derrubar ela, né? Porque aquela pessoa ama ela, que se for necessário nós vamos cair junto, né? Mas que eu não vou derrubar, não vou, não é? É aquela certeza e confiança. Mas quando o relacionamento é quebrado, por alguma razão, né? Talvez a criança comece a desconfiar, né? Realmente na força do pai, ou não sei, né? Da pessoa que vai segurá-la. E ela começa então a duvidar, será, né? Que se eu pular vai me segurar mesmo? Então, não, melhor não, né? Vamos, né, evitar aqui os riscos, né? A criança talvez pense, né? Então, não vou pular. Então, ela acaba, na verdade, o quê? Quebrando o relacionamento ali, na verdade, porque ela já não... Primeiro, ela viu que tinha um risco, ela sentiu medo, e depois o quê? Ela fugiu, se escondeu, falou, não, deixa para pular outro dia, hoje não, né? Tá muito perigoso hoje. Então, é o que acontece, mas com Deus isso não pode acontecer, irmãos. Porque Deus é relacionamento, e nosso relacionamento com Ele não pode ser quebrado, amém? Ok. Bom, dentro disso, irmãos, né? Depois dessa breve introdução, eu vou passar com vocês uma aplicação dessa palavra, amém? E nós vamos aqui entender na prática, amém? O que é tudo isso que eu falei. Porém, foi o que eu disse, amém? Se você dali para frente não entendesse mais nada, mas gravasse essa frase, fé é relacionamento, você já estava na bênção, amém? Então repita aí. Amém. Fé é relacionamento. Ok. Então eu quero ter uma rápida conversa com vocês sobre fé. Sobre fé, mas sob a ótica do relacionamento. Abra comigo mais uma vez a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Um texto muito conhecido por todos nós. Mateus capítulo 14, versos de 22 a 33, que fala quando Jesus andou por sobre o mar. Em algumas outras Bíblias, talvez esteja o título Pedro andou por sobre o mar, né? Mas vamos lá. Imediatamente após, depois de alguns milagres, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram e exclamaram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Muito bem, irmãos. Vamos aqui rapidamente, né? Uma conversa sobre fé, bem prática. Se você olhar comigo esse texto, você vai ver que o relacionamento dos discípulos com Jesus era muito raso ainda, não era? Ao ponto deles confundirem Jesus com um fantasma, irmãos. Tá certo, né? Todo um cenário ali, né, de filme de assombração estava instalado, né? Tempestade, né? Barco quase afundando. E eu fico imaginando, né? Porque o texto fala que Jesus insistiu com eles, né? Meio que obrigou eles, né? Essa seria uma tradução mais fiel, né? Obrigou eles a entrarem no barco, né? Há quem diga que eles eram homens do mar, né? Homens que conheciam o clima e sabiam que uma grande tempestade estava chegando, né? E Jesus empurrando eles para ir para o barco, eles não queriam entrar naquele barco, muito menos atravessar ali. E o texto anterior fala que sobraram 12 cestos de pão ainda, irmãos, né? Então, bem, essa carga estava pesada, né? Que eu acho que eles não largaram aquele cesto lá, mas imagino que estava ali junto. Mas olha só, talvez eles pensaram, não, Jesus, deixa mais aqui, né? Tem pão ainda, tem 12 cestos, né? Dá para encher, né? Vai ficar satisfeito e amanhã cedo a gente atravessa, né? Não, mas Jesus insistiu. Mas, irmãos, no meio ali,
já depois de... O texto fala que eles haviam avançado bastante para dentro daquele lago, né? E uma grande tempestade veio e começou a balançar o barco, né? E estavam a ponto de ver, na verdade, aquele barco se afundar. Mas, de repente, aparece uma figura, né? Andando por sobre as águas. Irmãos, é muito natural. Se você estivesse lá também, você iria pensar nisso, né? Que ser aquele que está vindo por sobre as águas. Mas se a gente pensar, o relacionamento deles era muito ainda raso com Jesus, né? Um relacionamento muito assim simples ainda. Não era algo profundo ainda. Eles não tinham muita fé em Jesus, a verdade era essa, né? Não botavam fé em Jesus ainda, né? Tinham as suas dúvidas ainda, ao ponto de confundirem ele com fantasma, né? Eu espero que isso nunca tenha acontecido com você. Eu acho que nunca ninguém confundiu o marido com fantasma, né? Não, né? Nem a esposa também, né? Com fantasma, né? Não, né? Nem bruxa, nem nada do tipo, né? Isso não, olha, tá? Não. Nada de indiretas, ok? Mas acho que isso nunca aconteceu, né? Tem até quem brinca, né? Fala que... Não, vou fazer brincadeira. Mas enfim, tem muita gente que, na verdade, acho que acredito que ninguém nunca confundiu com fantasma, né? Uma pessoa muito próxima de você, né? Pode confundir com outras coisas, né? Fantasma não. Mas eles confundiram o mestre com o fantasma. E o texto fala que eles o quê? Algumas traduções falam que eles gritaram de medo. Outras traduções falam que eles ficaram aterrados de medo, né? Gente, na verdade são termos que descrevem, na verdade, uma situação de pânico, de fobia, que você não tem ideia do que é isso, né? Chega a ser engraçado, porque eu vendo aqui alguns irmãos já da longa caminhada cristã, eu lembro que, me lembra muito a minha juventude, né? Quando a gente começou a conhecer o Evangelho, aquele fogo do início, né? De, sabe, não ter medo de nada. E eu lembro, eu morava, irmãos, quando eu era solteiro, eu morava num alojamento. Nós dividíamos um apartamento muito pequeno, eu acredito que ele tinha o quê? Uns 20 metros quadrados, talvez, 25, não sei. Eram 2 quartinhos e uma cozinha e um banheiro. E eram 4 rapazes, né? Dormiam em beliche, 2 em cada quarto. E pensa, né? Homem, né? Rapaz, né? Tudo. Isso no ano de 1997, tá? Talvez alguns aqui nem tinham nascido ainda. Quem aqui já é, né, de cacete raiz, sabe o que eu estou falando, né? A gente chegava aqui, dava aquele cobertor, umas panelas e jogava dentro do lugar aí. Era triste o negócio. Mas, ó, eu morava com os camaradas, só que tinha um detalhe. Eu morava com um cara, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele era muito doido, gente. O cara era muito doido mesmo, né? E eu dormia em cima e ele embaixo. E ele gostava de fumar uma maconha. Né? E dividia quarto comigo, né? Pensa, gente, eu não sei nem como esses caras conseguiam isso naquela época. Mas ele gostava de, né, puxar um, né? E acontecia de eu chegar às vezes, né, do culto, né? O máximo que eu chegava em casa era 10, 11 horas, a gente fazia escola teológica, às vezes chegava um pouquinho mais tarde. Mas eu chegava e os caras estavam doidão, ele e mais um outro que tinha um apelido de Dichinho. Não, parecia bobo ali, sabe? O Dichinho. Eu não vou contar porque que ele ganhou esse apelido. Mas enfim, estavam os dois lá, mas assim, né? E chegava assim pra mim, olhava aquilo vermelho assim, né? Ô, Laurão! Rapaz, eu olhava assim, abanava assim, aquela fumaça, meu Deus do céu, eu vou trabalhar amanhã, como que eu faço, né? Teve vezes, mano, eu tive que dormir na cozinha ali, né? Porque não dava, né? E o problema é que aquele cheiro ficava na minha roupa, né? E pensa, né? Você vai para um culto, né? Não sei como que era, porque a Elizabeth casou comigo, né? Porque ela cheirando maconheiro já. Mas, então, eu nunca cheguei doidão no culto, né? Embora fumasse por tabela, né? Mas, enfim, não lesou nada, irmão, graças a Deus. Mas, enfim, eu cheguei, teve um dia que eu cheguei, irmãos, e esse cara tava muito doido. Eu falei, não vai dar, não vai rolar eu ficar aqui. Vou lá orar no rio. Tinha um rio lá perto do alojamento, né? Aquela região lá, né, pastor? Você sabe do que eu tô falando. Tinha um riozinho lá. Falei, vou lá orar. E fui, né? Cheguei lá, bicicletinha, estacionei num canto lá. E comecei a orar. E era numa ponte, irmãos, que cruzava 2 rios. O Japão não tem luz, né? Você sabe que é tudo um breu só, escuro, né? Só que tinha um detalhe. Tinha um onsen logo do lado direito que iluminava um pouquinho, né? Só que certa hora da noite, aquele onsen despejava água quente, né? No rio. Então fazia uma fumaceira, sabe? Estilo assim, né? Uma assombração mesmo, né? Aquela fumaceira. E eu falava, vamos orar, né? Vamos orar para abençoar o irmão lá que está fumando também, né? Para ele se converter, né? E tô lá e tal, e tô orando, irmãos, e orando, né? E naquela época a gente estava tendo um estudo sobre batalha espiritual, né?
sobre os demônios, né? Sobre, sabe, aquelas coisas bem cavernosas, meio assustadoras, né? E tal, eu orando, Senhor, em nome de Jesus, né? Vai lá, visita o bichinho, né? Visita o outro lá também, que é botar o nome, tal, né? E tal. Irmãos, e de repente eu comecei a ver uns negócios assim, né? Preto, né? Depois eu descobri que na verdade era morcego. Pra mim era demônio. Vixe, ela mexeu, é demônio, né? E já comecei a repreender, né? Estufei o peito assim, falei, tá amarrado. E pá, demônio pra cá e demônio pra lá. Sabe aquele fogo, né? O segurando ali, tava na hora, né? Aquele espírito segurando forte ali, né? E sozinho, né, irmão? Já mais de 11 horas, quase meia-noite já. E lá, pá. Irmãos, na hora que eu tava de costas, na ponte, não tinha pra que lado ir, só se pulasse pra dentro do rio. E de repente eu vi, irmãos, assim, aquele sakura que tá tudo seco ainda, sabe? Tipo agora, né? E aquela fumaceira subindo, no meio daquela fumaceira, irmãos, um ser me aparece assim, ó. Sabe? E desse jeito, na minha direção. Irmãos, eu tava assim, ó. Quando eu vi, estava assim, coisa de 2 metros, 3 metros. Estava fumaça, eu acho que ele não me viu, nem eu vi ele, sabe? Mas eu dei um grito. Sabe aquele de filme mesmo? Assim? Eu olhei, e o homem, coitado, ele é um idoso, esse idoso que fica andando de madrugada. E ele estava com a bengala ainda assim, sabe? Eu não sei se vocês lembram daquele cara burrado da época do Thundercats. Esse desenho do Thundercats, né? Igualzinho, sabe? Que ele olhou pra mim, acho que ele não tinha dente, deu pra ver até a barba, assim, subindo. E eu quase beijei aquele homem, né? Mas foi um grito que ele assustou comigo também. Foi um grito que eu dei, foi muito alto, né? Aí ele também fez assim, ele deu uma marcha ré, mas continuou, ele passou até por aí, ó. Ele passou andando assim, rapidinho por mim, né? Mas, irmãos, pensa num homem que ficou assustado, num menino assustado, né? Eu tinha 16, 17 anos, né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, né? O coração, se fosse nessa idade, acho que eu tinha morrido já, viu? Meu coração era jovem, era novo ainda, né? E eu fiquei assim daqui em pânico, irmãos, assim, você não tem ideia do que era aquilo. Nunca tive mais uma experiência como aquela. Foi assim, terrível, né? E assim, depois daquilo, irmãos, uma formiga mexendo no chão para mim me assustava, ali naquele lugar. Mas o pior de tudo, irmãos, é que eu continuei orando para me despedir do ambiente, acabou a graça ali, né? Então, embora. Né? Melhor ir para casa, né? Pôr uma máscara, uma coisa e dormir, né? Cheirando esse negócio mesmo, porque aqui não dá para ficar mais. Perdeu a graça. Aí tô lá me despedindo da oração, e na hora que eu viro, irmãos, para poder pegar a bicicletinha que estava no canto lá, eu dei de cara com esse homem de novo. Dei outro grito de novo. Mas foi mais baixo um pouco, né? Mas ele passou e me olhou de lado, assim, já estava esperto comigo mesmo, de me pegar, né? Mas, irmãos, depois daquilo, qualquer coisa, qualquer barulhinho que fazia, porque acho que no mês, um trauma, né? Qualquer barulhinho eu gritava, assustava, né? O pessoal na empresa ficou muito, assim, preocupado comigo na época, né? Mas por que eu estou te falando isso aí? Porque no meu coração, eu estava buscando um Deus e queria um relacionamento profundo com esse Deus. Porque fé é relacionamento. E eu queria demais, né, encontrar com esse Deus, não importa o lugar e a hora. E aquele fogo, aquela sede de buscar Deus e tal. Mas, na verdade, tive uma experiência de medo ali, né? Que eu fiquei aterrado naquele lugar, fiquei assombrado. E todas as vezes que eu leio esse texto, né, também eu lembro disso, né? Que foi uma experiência de susto. Eu imagino que os discípulos tiveram isso naquele momento. Eles se assustaram demais com aquilo. Mas, de repente, irmãos, o que acontece? Né? Jesus se identifica, né? Calma-se, calma, gente, né? Vamos relaxar, né? Sou eu, né? O mestre, Jesus, né? Mas eles ainda duvidaram, ficaram com medo, né? Porque o texto não fala assim, que eles ficaram ainda no barco. Mas, irmãos, uma pessoa, né? O nosso querido Pedro, né? Ele se levanta e faz um desafio, então. Olha só como ele ainda estava em dúvida se era ou não era. O que ele fala lá? Se és tu mesmo, né? Se é quem você está falando que é, se é Jesus mesmo, manda eu ir ter contigo, andando por sobre as águas. E então, irmãos, como foi isso, né? Pedro, então, pega, ou melhor dizendo, Jesus pega, olha para Pedro e fala, vem, soltou uma palavra para ele, disse, vem, então, pode vir. E o texto fala, então, que Pedro saiu do barco e começou a andar
por sobre as águas. Não é? É assim que o texto fala, ele começou a caminhar por sobre as águas. E olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Andar por sobre as águas talvez não seja tão difícil assim. Igualmente, você iniciar uma igreja, pastor, não seja tão difícil assim. Você entrar num casamento, talvez não é tão difícil, né? É fácil casar. O difícil é manter esse casamento, né? O desafio é esse. O desafio é o pastor manter a igreja aberta, não é, pastor? Todo dia. E você trabalhar secularmente e manter uma igreja não é fácil. Não é nada fácil. Você é meu herói da fé. É o meu herói da fé. Mas o difícil é manter, não é? Casar, se relacionar, comprar um carro é fácil, né? Quando vai chegando em abril, vem o imposto. O difícil é manter o carro, né? E a gasolina que está cara, né? Então, é difícil, né? Fazer as coisas é muito fácil, mas mantê-las é difícil. E olha só, Pedro não foi difícil ele sair. Ele recebeu uma palavra, saiu do barco e começou a andar. O difícil é ele continuar andando. Aí que estava o problema. Mas o que aconteceu com Pedro? Lembrando que fé é relacionamento, ok? Ele não se mostrou como uma pessoa sem fé, irmãos. A gente malha Pedro, né? Fala, homem de pequena fé, né? Duvidou, afundou. Mas Pedro não. Pedro foi um homem muito corajoso. Daqueles todos que estavam no barco, ele foi o mais corajoso. O que mais teve fé. O que mais teve relacionamento para entender que era Jesus que estava ali. E teve a ousadia de sair do barco e andar por sobre as águas. Pedro é um homem de fé e de relacionamento com Deus. E ele então sai, começa a andar, porém, ele começou o quê? A afundar. Mas, irmãos, eu quero que você preste atenção comigo. O que aconteceu com Pedro para que ele começasse então a afundar? Olha só, no verso 30 de Mateus 14, diz assim: todavia, olhando a força do vento, teve medo. Começando a conectar as coisas aqui com Gênesis, não é? Ele o quê? Olhou. Os seus olhos se abriram e ele começou a ver que aquilo não era algo natural. Andar por sobre as águas, ser curado de um câncer em estágio 4 não é algo natural. Levantar de uma cadeira de roda não é algo natural. E de repente, né, Pedro olhou aquilo, andar por sobre as águas não é algo natural. E ele começa a ver a força do vento, seus olhos carnais foram abertos, e ele viu que estava nu. E então teve medo e começou a afundar. Irmãos, ali se repetindo, replicando Gênesis capítulo 3. Entende? Naquele momento, ele começou a quebrar o seu relacionamento com Jesus. O primeiro movimento da quebra de relacionamento, né? Ele viu. O segundo movimento da quebra de relacionamento, ele teve medo. E o terceiro que é se esconder, não é? Mas olha, aqui que está a maravilha dessa palavra. Pedro, irmãos, ele viu aquilo, começou a afundar, mas olha só o que acontece com ele. Preste atenção aqui. Ele reparou na força do vento, teve medo, e começando a afundar, o que ele fez? Ele gritou. O que ele gritou? Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me. Irmãos, pense comigo. Pedro era um pescador, irmãos. Na hora que ele estava andando, quando ele viu que estava afundando, ele falou: o quê? Eu vou nadar de volta para o barco, não é? Ele sabia nadar. Ele o quê? Joga boia aí, gente, me salva, eu estou afundando. Ele talvez poderia usar todos os recursos que ele poderia ter naquele momento para voltar para o barco, para novamente estar, entre aspas, seguro naquele barco. Mas ele não quis quebrar o relacionamento, embora ele tivesse entrado naquela espiral, naquele ciclo de quebra de relacionamento, onde ele enxergou uma coisa que não era para ele ver, onde ele teve medo, e quando era para ele se esconder de Jesus, o contrário, irmãos. Ele pega e diz e faz uma oração para Jesus. Na verdade, naquele momento, ele tira completamente toda a capa que ele poderia ter. Naquele momento ele se expõe, na verdade ele fica vulnerável ali naquele momento diante de Jesus e diz: Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor. Só Tu és Deus, socorre-me, Senhor. E essa foi naquele momento, irmãos, em que a quebra do relacionamento foi quebrada. E ele pôde realmente dizer que ele tinha fé
em Jesus e fé em Deus. E olha, o que eu quero dizer para você, encerrando, irmãos, que por vezes, irmãos, nós estamos assim também, não é? Talvez você já esteja num momento caminhando com Jesus, ou já ouviu falar de Jesus, ou talvez você já até mesmo teve experiências com Jesus, até andou por sobre as águas, né? Vamos dizer assim de uma maneira metafórica, né? Você andou, você viu o sobrenatural na sua vida, mas num dado momento da sua caminhada, você começou a olhar e você começou a ter medo e de repente você se viu afundando. E talvez muitos de nós, irmãos, ao invés de clamar, Senhor, socorre, estou aqui ainda, né? Ajuda-me. Talvez muitos de nós começamos a querer nadar para voltar para o barco. Talvez diante de uma enfermidade você começou a querer nadar. Diante de uma crise financeira, eu vou nadar, vou trabalhar mais. Talvez diante de um relacionamento que está destruído atualmente, né? De repente, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais, marido e mulher, e você quer nadar com as suas próprias forças e querer voltar para o barco. Mas a boa nova para você nessa noite é: pare de se esforçar. Pare de ficar gastando tempo usando as suas forças e os seus recursos para aquilo que somente Deus pode fazer. Somente Ele pode fazer o sobrenatural, irmãos. E somente Ele pode estender as mãos e te levantar de volta por sobre as águas. É o que eu creio e é o que eu tenho vivido nesses dias. Na singeleza do meu coração, irmãos, eu quero orar com vocês. Na simplicidade do que Deus, de como Deus usa vasos. Vamos colocar de pé. Na simplicidade de como Deus pode usar as nossas vidas. Eu quero orar com vocês, mas dizer uma coisa. Talvez muitos de nós ainda não tivemos uma experiência profunda, né, com Jesus. Talvez muitos de nós já ouvimos falar dele, talvez muitos de nós já cantamos canções lindas, né? Até nossa alma até às vezes estremece por dentro. Nosso interior se estremece de tal maneira que a gente derrama lágrimas diante dele. Mas talvez sejam emoções, porque você sai do culto ou sai do ajuntamento dos irmãos e você vai para sua casa, entra no seu carro, talvez antes disso, já um vazio tão grande, às vezes toma conta, e você começa a pensar: amanhã é segunda-feira, né? Amanhã começa tudo de novo. Ou talvez você pense: estou me sentindo muito bem aqui, mas eu chegando em casa, né, eu tenho um baita de um problema para resolver. Tem um negócio muito sério para ser resolvido. E talvez é o que está no seu coração nesse início de noite. E talvez você se veja assim como Pedro, não é? Você tem fé. Não é que você não tem fé. Se você está aqui, você tem fé. Nós não estamos aqui julgando isso, não é? Você tem fé, mas talvez você esteja afundando. Em algum ponto dessa caminhada, você está sentindo que você está afundando. Mas hoje é o dia, amém, de você clamar, de você se virar para Ele e dizer: Senhor, socorre, Senhor, me ajuda. Eu com as minhas forças não posso mais. Preciso que o Senhor me salve. Tá fechado isso aqui. Eu não vou mais É que eu vou continuar afundando nesses problemas, mas o Senhor vai me resgatar e vai me salvar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Os teus olhos, meu Pai amado, estão passeando, meu Pai amado, por este lugar. Revela a tua graça, Senhor. Revela o teu amor. Revela, meu Pai amado, o teu poder que nos traz a vida, Senhor. Nesse momento, meu irmão, se você pode, né, faça uma oração pessoal primeiro. Eu vou orar com você, mas primeiramente pessoalmente. Abra o seu coração para Jesus. Talvez você não tenha palavras certas, mas não importa. Aqui nós não estamos para tentar algum discurso que convença a Deus de que nós somos merecedores da graça. Não é nada disso. A graça, ela é imerecida mesmo, é do jeito que nós estamos. Nós temos que nos chegar a Ele, para que Ele nos alcance, para que Ele nos toque. Aleluia. Espírito Santo de Deus, ouça a oração dos teus filhos aqui neste lugar. Toca, Senhor Jesus, nos corações que estão aqui nessa noite, Senhor.
Toca nessas vidas que precisam de um toque da graça do Senhor, meu Deus. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero, meu Pai amado, declarar a unção do Senhor, meu Pai amado, neste lugar, meu Pai. Em cada canto aqui, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo, meu Pai amado, visite cada coração nesse ambiente, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Talvez algumas vidas entraram aqui com o coração despedaçado, Senhor. Com o coração, Senhor Deus, destruído, Senhor, pelas circunstâncias da vida, Senhor. Por tantos problemas, meu Pai, tantas lutas, Pai. Vivemos dias tão difíceis, Senhor. Dias em que, meu Pai amado, o amor, Senhor Deus, tem se esfriado. Vivido dias, Senhor Deus, em que, meu Pai, as pessoas não têm mais, Senhor Deus, se importado umas com as outras. Em que o egoísmo, Senhor Deus, o narcisismo, Senhor Deus, tem tomado conta de tal forma de nós, Senhor Deus, que nós não conseguimos ver a dor do próximo. Mas nessa noite, nesse lugar, meu Pai, o Senhor está aqui. E o Teu Filho Jesus está estendendo a mão aqui para nós, dizendo: vem, 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 segura nas minhas mãos. Segura na minha mão que eu vou te tirar deste lugar. Vou te resgatar deste lugar e vou te trazer a vida novamente. Oh, Senhor, sim, nós cremos nisso. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o pastor José para junto comigo fazer essa oração. E você que deseja receber uma oração, amém? Talvez você queira nessa noite fazer um compromisso verdadeiro com Jesus. Algo que você ainda não experimentou. Não estou aqui vendendo para você uma religião. Não estou aqui vendendo para você uma carteirinha de membro dessa igreja. Não isso. O que na verdade estou dizendo para você aqui é que tem um papai que quer trazer, quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Aquilo que eu descrevi aqui, eu vi os olhos de muitos aqui brilharem. Aquilo que eu descrevi aqui, de você chegar na viração do dia, não sei que hora do dia vai ser para você, mas você poder ver esse Deus como um paizão, você se jogar nos braços dele, ele te abraçar, você sentir, sabe, a batida do coração dele, assim, você sentir bem de perto, você não tem noção do que é isso, gente. É maravilhoso demais você acordar e sentir a presença dele descendo, assim, de uma maneira tão verdadeira que talvez você possa pegar nela, assim. É isso que eu estou dizendo para vocês nessa noite. É sobre isso que eu quero orar com vocês nessa noite. Então, se você se deseja, posso chamar? Pode ir. Ok, eu gostaria de chamar também a pastora Márcia, né, os obreiros também que puderem nos ajudar. E vocês, pode vir, não tenha medo. Aqueles que querem orar, eu não estou aqui recebendo oração, não estou aqui vendendo nada, não quero que você não vai se comprometer com absolutamente nada da minha parte. Vai ser o seu coração e o coração de Deus. Se você quer novamente uma conexão com Ele mais profunda, mais verdadeira, eu convido você a vir aqui. Nós vamos orar juntos. Amém? Como igreja, nós vamos orar juntos aqui nesse lugar. Amém? Se você deseja, pode vir. Amém? E aqueles também que precisam de uma oração por cura, amém? Nós vamos orar por isso também. Eu só vou pedir um favor, quem for oração por cura, mantenha-se aqui do meu lado, aqui desse lado, tá? Vocês vão do meu lado direito, do seu lado esquerdo. E aqueles que querem esse toque de Jesus, conhecer esse Jesus, e talvez você só viu ele em livros. Se você quer, você fique aqui desse lado. E não importa, se é os dois, pode ficar de qualquer lado, amém? É só para a gente ser mais específico, amém? Oração de cura desse lado e aqueles que querem esse compromisso verdadeiro desse lado. Amém? Vamos orar? Amém? Amém? Vamos orar, irmãos. Amém? Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos aqui, meu Pai amado, como igreja, Pai amado. E nós queremos, meu Pai amado, nessa noite, meu Pai querido, declarar aqui neste lugar um ambiente de amor. Um ambiente onde, meu Pai amado, o amor do Senhor, meu Pai amado, o amor do Senhor lança fora todo medo. Talvez muitos de nós aqui tenhamos
tido até hoje um relacionamento de medo com Deus. Mas nessa noite, o Senhor nos traz um relacionamento de amor, de paz, de cura. Pastora Elizabeth, por favor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor, meu Pai amado, visite, meu Pai amado, essas vidas aqui neste lugar, Senhor. O Senhor, meu Pai amado, esteja derramando aqui em nós, sobre nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Estou tocando o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus. Que não sejam, meu Pai amado, as minhas mãos, mas as mãos do Senhor a tocar essa vida, Senhor. Senhor Jesus. Os caminhos, por vezes, são tão difíceis. É tanta lágrima, por vezes, tantas dores, tanta frustração com pessoas. Essa aqui é a Sprite. Por vezes, nós andamos procurando em lugar errado, lugares errados. Mas nessa noite, Senhor Jesus, segura nas tuas mãos minha filha querida. Senhor Jesus, segura nas tuas mãos. Te levando, te levando, te levando. Não precisa ter medo, não temas. Ele está contigo.
chamar a minha esposa aqui à frente, a Paloma também. Paloma, vem. Amém. Nossa irmã Paloma, Palomita. A Paloma, nós vamos estar orando, abençoando a vida dela. Ela está indo para o Brasil essa semana, né? Debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus. Ela vai retornar para o Japão. Mas a Paloma é uma bênção nas nossas vidas. A Paloma tem sido um instrumento de Deus para trazer tantas pessoas para a casa do Senhor. E o Senhor é o Deus que marca tempo e estações. E que essa ida da Paloma lá no Brasil, que nós vamos orar como igreja por ela, para que ela receba a direção de Deus para tudo que ela for fazer lá. Tem um povo esperando ela lá, coisas para ser colocada no lugar, e que Deus possa usar a vida dela. E nós como igreja vamos ficar aqui intercedendo pela Paloma, orando por ela. Deus sabe o que a Paloma tem enfrentado, né? Uma batalhadora. E nós vamos ficar aqui orando pela nossa irmã, gente. Amém? Cobrindo ela em oração, revestindo ela, cuidando das amigas dela, nossas amigas também, né? Que Deus possa abençoar você lá. Cuidar da sua família, do seu paizinho. Sei que você está indo com o coração cheio de amor e graça. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida da Paloma, Pai. Oh Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, o Deus que vai à frente, Pai querido. É o Deus que muda tempo, que muda estações, Senhor Deus. Há situações que a Tua filha, Pai, precisa ir lá, Senhor Deus. Mas o Senhor é o Deus que vai à frente de toda a peleja, de toda a batalha, Pai. Nós já repreendemos todo o levante, Pai, tudo aquilo, Pai, que muitas vezes o inimigo, Senhor Deus, tenta colocar, Pai, para embaraçar os caminhos. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos, ó Pai querido, a direção, a sabedoria, o entendimento, tudo aquilo, Senhor Deus, que, ó Pai, a Tua filha precisa nesse momento, Paizinho querido. A unção, Pai, que quebra cadeias, Pai, que despedaça os jugos, Senhor Deus. Venha sobre ela, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a vida da Tua filha ali, Pai. Ó Deus, para ministrar aos Teus, Pai, que em nome de Jesus. Derrama, Senhor Deus, graça, saúde, Pai. A saúde divina, Pai, sobre o Pai dela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a cobertura do Senhor e ficaremos aqui, Senhor Deus, intercedendo pela nossa irmã, Senhor Deus, que ela faz parte, Senhor Deus, desse corpo, Senhor, ela faz parte dessa família, Senhor Deus, e nós queremos declarar, ela vai em paz e voltará em paz, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso sobre ela e sobre a casa dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podemos assentar, amém? Gostaria rapidamente de passar pelo momento de ofertas, amém? Os irmãos que tiverem disponível para abençoar, amém, a obra do Senhor. Gostaria de que um obreiro, por gentileza, 2 obreiros, por gentileza, me ajude. 2 homens de Deus. Amém, os irmãos vão estar passando com o envelope, amém? Se você puder, amém, abençoar a obra do Senhor, amém? Fique à vontade. Amém?
tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelas ofertas e também vamos encerrar o culto. Após o término aqui da celebração, nós vamos estar passando um vídeo dos momentos da igreja, desde o início da igreja até agora, tá? Os irmãos tá vendo aí? Eu creio que vai ser um vídeo muito especial para nós. Mas fiquem à vontade também, porque vocês serão recompensados, amém? O alimento já está servido, também vou estar orando pelo alimento para a gente poder jantar, tá bom? Aí, nesse meio tempo, a gente vai assistindo os vídeos também, vai passando, tá bom? Amém. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, Senhor, por este momento em Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, que tempo maravilhoso na presença do Senhor, que oportunidade única, Senhor, de poder Te adorar, de poder louvar o Teu nome, de estar aqui em comunhão com a igreja do Senhor. Pai, como é maravilhoso, Senhor Deus, poder Te cultuar, poder adorar o Teu santo nome, ouvir a Tua palavra, Pai, poder também abençoar os nossos irmãos, abençoar a obra do Senhor. Eu louvo o Teu santo nome, Te agradeço e peço ao Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, cada um que entrou neste lugar, Senhor Deus, e saia daqui abençoado, fortalecidos no Senhor, no nome de Jesus, e recompensado, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que tem derramado sobre as nossas vidas e sobre este ministério, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que, ó Deus, ó Pai, a nossa comunhão seja maravilhosa, por isso eu oro já ó Deus, pelo alimento servido, peço ao Senhor as bênçãos do Senhor, Pai, sobre cada alimento, no nome de Jesus, que nós possamos comer, Senhor Deus, ter este tempo de comunhão, no nome de Jesus. No mais, Senhor, nos dê uma semana de vitória na presença do Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda cada família, Pai, que aqui está, cada família do Ministério Palavra Viva, Pai. Ó Deus, cada família, ó Deus, Ministério de Proclamar, seja cheio do Senhor, sejam cheios da Tua presença, sejam tocados, Pai, no nome de Jesus. Sejam, Pai, ó Deus, sarados das suas dores, como aqui foi ministrado, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, que nós sejamos cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te guarde, te abençoe e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça, em nome de Jesus. Que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, já pode servir? Já. Pode servir? Se puder começar pelas crianças. Amém? Vamos lá. Amém? Ficam à vontade para comer. Amém?
Eu acho que tem ali, não tem? Acho que tem que ir fazendo assim, tem que ir lá pra cá. Maionese? O que ele falou? Cris, você tem prato? Não peguei ainda. Meu pai sempre na aula de violão, quando era criança, eu lembro que parecia Esse é o quê? Ah, é? Vamos levar, depois eu venho buscar isso. Esse é o quê? Ela tá com as crianças.
Agora quem tá me matando. Tem água? Essa é água. Essa é água. Ali, ó, a água ali, a garrafinha. E aí, Sérgio? Bom? Eu vou pegar. É suco, isso? Eu não sei. Eu acho que eu tô pegando água. Você tem que ver o arroz também aqui, né? Quantos estão lá dentro? Melhor por lá que tava metade. Eu acho que vou dar fila. Esse aqui é o quê? Tem gás? Tem. Esse aqui não tem, esse aqui não tem. Suco de laranja e esse daqui. E essa aqui é água. Eu acho que esse daqui, ó. Essa é a Será que cidade. de laranja? Então eu acho que esse daqui. Nossa, que delícia isso aí. Bom, vou tomar. Vou pegar uma copa.
Saborizado. Em Salomão, na sua glória, vamos lá festa aqui. A gente tá privilegiado, né? Em Salomão tem isso aqui, ó. Vocês veem aí que a gente tem o privilégio de falar que a gente tem algo que Salomão não teve, né? Eu sim. Meu filho, copo descartável, para pegar a sua mesa, Eu colocou